Em nome do Parnamirim, declaro por aberta a sessão e convido a vereadora Cátia para fazer a leitura bíblica. Isaías, livro de Isaías, no capítulo 45. Eis que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, que ele levou pela mão para derrubar as nações diante dele, para desatar os cintos dos reis, para abrir as portas, a fim de que nenhuma que lhe fique fechada. Irei eu mesmo diante de ti, aplainando as montanhas, arrebentando os batentes de bronze, arrancando os ferrolhos de ferro. Eu te darei os tesouros enterrados e as riquezas escondidas, para mostrar-te que eu sou o Senhor, aquele que te chama pelo teu nome, o Deus de Israel. Amém. Convido a vereadora Cátia para assumir a segunda secretaria e fazer a leitura da ata. Ata da 42ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, realizada aos 25 dias do mês de maio do ano de 2015, às 17 horas, no plenário desta Casa. Senhor presidente, Ricardo Gugel, ladeado pelo secretário primeiro, Antônio Batista Barros, segundo, interino, Manuel Diniz, além dos demais edis, Abdene Salustiano, Clênio José, Linay Cartacho, Francisco Judá, Giovanni Rodrigues, Júnior, Gustavo Negócio, Hamilton Rademacher, Cátia Carvalho, Jeová Alves, Irani Guedes, Paulo Barbosa, Paulo Estevão, Rosana Taveira, Sheila Cristina e Valério Felipe Santiago. Valério, quer vir? Quer ocupar? Não. O senhor presidente Ricardo Gugel, sob a proteção de Deus, em nome do povo parnamirinense, deu por aberta a sessão, convidando a vereadora Cátia para fazer a leitura da mensagem bíblica, lida no capítulo 10, versículo 44 do livro de Eclesiastes. A ata da 35ª sessão ordinária foi lida e aprovada por todos, com ressalva do vereador Hamilton Rademacher, onde se lê que ele pediu que uma parte leia que ele não pediu. O expediente do dia constou de parecer da Comissão Permanente de Constituição e Legislação ao projeto de lei ordinária número 016/2015 do Poder Legislativo, vereador Ricardo Gugel, moção de pesar 012/2015 do Poder Legislativo, vereador Gustavo. Indicações 343/2015 e 344 da vereadora Cátia, indicação 357/2015 do vereador Clênio dos Santos, indicação 358/2015 e 359 do vereador Irani. Indicações 377/2015, 374 do vereador Clênio José dos Santos e convite do vereador do município de Extremóis, Carlos Joás. Foi convidada a ocupar a tribuna o vereador Antônio Batista. O tribuno falou que se fala sobre a falta de segurança e que essa audiência pública solicitada pelo vereador Gustavo foi a 12ª, feita nesta casa. E todos sabem que criou expectativa que a coisa vai andar, mas na verdade não há estrutura para atender a demanda dessa casa. Comunicou que os dois menores foram apreendidos e um deles está sendo acusado de ter atirado no senhor do mercado quando fizeram a abordagem do menor. Ou seja, aquela velha história, a impunidade continua. Em sua opinião, é preciso tomar uma providência urgente. Foi concedida uma parte ao vereador Manuel Diniz, que diz que está cansado dessas audiências, que cada vez que tem audiência, públicos marginais ficam com mais raiva e matam mais gente. Uma parte disse que o comentário do vereador Taveira é mais pura verdade, está falando com rancor e com dor, porque sabe como poderia acabar a criminalidade. É muito fácil, não é difícil, mas não querem fazer. Concluiu a sua parte dizendo que, na verdade, a justiça não existe e a cada dia que passa a motivação de virar bandido é maior. Foi concedida uma parte à vereadora Cátia, que ela acrescentou a sua indignação em relação a esse assunto, e que isso passa pela questão de drogas. Infelizmente, não há, é mais um mecanismo que se usa para esse aumento da criminalidade. Vereadora Deus, que bem, como bem falou, o tribunal não exige esse tipo de assalto. Todos nós estamos à mercê dos bandidos, não adianta a polícia fazer reuniões se não tem efetivo nem armamento.
Foi concedida uma parte ao vereador Abidene e disse que esse tema abordado pelo tribuno é um tema que está deixando os cidadãos de bem acuados, aprisionados em suas casas, mas a grande verdade é que nenhum governador nunca colocou segurança pública. Acrescentou que o camarada é preso e recebe auxílio reclusão, já se viu. O apartante informa que está tramitando no Congresso Nacional um projeto apresentado pelo deputado André Moura, Partido Socialista Cristão, que obriga o governo federal a dar assistência às famílias vítimas de crime. O vereador Antônio Batista, prosseguindo com seu discurso, falou que ontem encontrou com o doutor Walter Fernando, conversou com ele sobre o projeto da RN 304 e também da BR 101. E que Walter disse que está difícil, imagina agora sem ele na coordenadoria. Foi concedido uma parte ao vereador Clênio, que disse que é preocupante a violência crescente em Parnamirim. Haja visto os últimos acontecimentos do fim de semana. Citou como exemplo o assassinato do senhor do mercado, também um assalto na unidade de saúde do bairro de Bela, Parnamirim. O apartante frisa que os bandidos não respeitam nem os serviços que servem a eles e acredita que com essa discussão está enxugando gelo. Concluiu sua parte dizendo que é preciso mudar a lei. Em seguida, foi convidado a ocupar a tribuna o vereador Valério Felipe Santiago, que falou que o índice de violência aumentou quando foi sancionada a lei do desarmamento. Em seguida, comentou sobre o modo hostil que os acompanhantes dos pacientes estão sendo tratados no Hospital Deoclésio e colocou que o despreparo dessas pessoas é visível, pois trata os acompanhantes com rispidez e quando entra no prédio pode-se ver as pessoas nos corredores. Deixou claro que não culpa a gestão do hospital. O grande problema é que é um hospital regional e quem menos o hospital atende é o povo de Parnamirim. Por isso, deixa registrada essa alerta, porque é inadmissível que se continue com aquela injustiça. Foi concedida uma parte ao vereador Irani, disse que o tema trazido pelo vereador é importante, mas salientou que o município de Parnamirim tem sim a parceria com o governo do Estado, do Rio Grande do Norte. Em seguida, que explicou que hoje a Prefeitura repassa fundo a fundo, por média e alta complexidade, R$350 mil, além de um convênio com o pessoal médico, enfermeiro e técnico de enfermagem para o ponto-socorro. Ou seja, a Prefeitura investe em torno de R$520 mil mês no Hospital Deoclésio Marques. O problema é que os outros municípios não investem e aumenta a demanda. Prosseguindo o discurso, o vereador Valério coloca que a parceria devia ser abrangente e passou a falar da negligência dos poderes públicos, culpando o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, os órgãos da justiça desse país. Encerrado o pequeno expediente, o presidente passou para a ordem do dia, colocando em única discussão e única votação, redação final 023, oriunda do projeto de lei ordinária 022/2015, do Poder Legislativo Municipal, autor vereador Rosano Taveira. Em seguida, foi colocado em segunda discussão o projeto de lei ordinária 017, do Poder Legislativo, autor vereador Ricardo Gugel, e projeto de lei ordinária 019, do Poder Legislativo, vereador Ricardo Gugel. Encerradas as discussões, os mesmos foram colocados em segunda votação simbólica e foram aprovados por todos. Antes de encerrar, o presidente comunica que na sexta-feira acontecerá o Câmara Cultural às 19 horas na Copad. Não havendo mais nenhum vereador ocupar a tribuna, nenhuma matéria a ser deliberada, o presidente deu por encerrada a sessão, convocando outra para o dia seguinte no mês e horário regimental. E para constar, eu, Manuel Diniz, segundo secretário interino, fiz lavar a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa. Plenário Mário Medeiros, 25 de maio de 2015. Ricardo Hilário Gugel, Cátia Carvalho, presidente, Cátia Carvalho, vice-presidente, Antônio Batista Barros, primeiro secretário, e Manuel Diniz, segundo secretário interino. Lida a ata, senhor presidente. Ata em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Ata aprovada. Passaremos à leitura do expediente. Parecer da Comissão de Legislação e Redação Final. Parecer o projeto de lei ordinário de número 037/2015. Fundamentação do voto. Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final, com fundamentos nas suas competências previstas no artigo 76(1) do Regimento Interno, em análise conjunta, considera o presente projeto em condição de prosperar por se tratar de matéria que não conflita com as normas constitucionais e legais, seja no seu aspecto formal ou material.
Cátia Carvalho de Lima, relator, Rosana Taveira, presidente, e Gustavo Negócio, membro. Pareceu o projeto de lei 038/2015. Da análise da fundamentação, a Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final apreciou conjuntamente a matéria, considerando o presente projeto em condição de prosperar por se tratar de matéria constitucional e legal, sem configurar qualquer vício formal ou material. Parecer favorável ao relator, seguido pelos membros, a relatora Cátia Carvalho de Lima, Gustavo Negócio de Freitas, membro, e Rosana Taveira de Freitas, presidente. Indicação de número 407/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, Valério Felipe Santiago, vereador, indica ao excelentíssimo senhor prefeito Maurício Marques dos Santos, ao secretário municipal de Obras Públicas e Saneamento, CEMOB, que viabilize instituir o nome do senador José Gomes da Silva em memória, conhecido carinhosamente por Cazuza, na praça pública a ser implantada e construída no bairro de Ipiú, neste município. Aí Cazuza não era do Rio de Janeiro? Cazuza era do Rio de Janeiro, não era aquele cantor que tocava? É o pai do show, é? Quem é Cazuza, aquele cantor? Merece. Hã? O senhor disse senador? Senhor, rapaz. Eu promovi o homem. Tem alguma coisa ali? Eu fiquei procurando. Indicação de número 382/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Eu vou olhar à direita. Irani Guedes, vereador, com assento nesta Igreja Casa Legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, indica ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Maurício Marques dos Santos, extensiva à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Censur, a solicitação de troca de lâmpadas mais potentes e braços de postes mais longos na rua Jerusalém, no bairro de Emaús. Irani Guedes, autor, vereador. Indicação 383. Senhor presidente, senhores vereadores. Irani Guedes, vereador. Indica o excelentíssimo senhor prefeito Maurício Marques dos Santos, extensivo ao secretário municipal de Serviços Urbanos, solicitação de troca de lâmpadas mais potentes e braços de postes mais longos na rua Padre Luiz Gonzaga, no bairro de Emaús. Vereador Irani Guedes. Indicação 392. Senhor presidente, senhores vereadores. Clênio José dos Santos, vereador. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Maurício Marques dos Santos, extensivo ao secretário municipal de Obras Públicas e Saneamento, que seja realizada as obras de drenagem e pavimentação asfáltica na rua Padre Ausônio de Araújo Filho, localizado no bairro Parque das Nações, Copab, Nova Panamirim, neste município. Vereador Clênio. Indicação, não sobrou nada para nós. Indicação 393/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Clênio José dos Santos, vereador. Indica ao excelentíssimo senhor Maurício Marques dos Santos, prefeito extensivo ao secretário municipal de Obras Públicas Urbanas, que seja realizado esforço no sentido de elaborar um projeto de iluminação, tornando a iluminação mais
potente, melhorando o serviço de iluminação pública na rua Padre Ausônio de Araújo Filho, localizado no bairro Parques das Nações. Vereador Clênio. Indicação 4602. Abidene Salustiano da Silva, vereador. Indica o excelentíssimo senhor prefeito Maurício Marques dos Santos, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Censur, substituição de lâmpadas por lâmpadas de maior potência na Avenida João Paulo II, no bairro Nova Esperança, Parnamirim. Abidene Salustiano, vereador. Interessante. Lira o expediente, senhor presidente. Como não tem nenhum vereador para fazer uso da tribuna, passaremos à ordem do dia. Em segunda discussão e em segunda votação, projeto de lei 08/2015, que estabelece critério para o processo de eleições de gestores das unidades de ensino do Sistema Público Municipal e da outras providências. Eu submeto o plenário para que seja voto nominal. Em segunda votação, vereador Manuel Diniz. A favor ou contra? A favor, Vossa Excelência. Binho. A favor. Irani Guedes. A favor. Francisco Gildas Figueiredo. A favor, senhor presidente. Abidene Salustiano. Mantém meu voto, senhor presidente. A favor. Vereadora Sheila. A favor. Vereador Giovanni Júnior. A favor. Jeová. A favor. Gustavo Negócio. Mantenho meu voto, presidente, a favor. Paulo Júnior. A favor. Taveira. A favor. Paulo Estevão. Mantém o voto, senhor. Vereadora Cate. A favor. Vereador Clênio. A favor. Batista. Mantenha o voto, senhor presidente. Vereador Valério Felipe. Mantém o mesmo pensamento. Voto contra. Os votos. 14 votos a favor, 1 abstenção e 1 voto contra. Projeto aprovado. Em primeira discussão e em primeira votação, projeto de lei 018/2015 institui o programa de conscientização e orientação sobre a síndrome de Down e da outras providências. Autor, vereador Ricardo Gugel. Em primeira discussão. Em primeira votação, quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Projeto de lei 027/2015 dispõe sobre a criação de pontos de descarte de pequenas pilhas de bateria, lâmpadas fluorescentes, acumulador de energia, embalagem de produtos venenosos em postos de saúde e de rede pública e da rede municipal e da outras providências. Autor, vereador Ricardo Gugel. Em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Projeto de lei ordinária 029/2015 que assegura reserva mínima de vagas para mulheres na área operacional da construção civil, nas obras públicas promovidas no âmbito da administração pública direta e indireta do município de Parnamirim. Autor e do Poder Legislativo Municipal. Autor, vereador Ricardo Gugel. Em discussão.
Em votação, quem for a favor permaneça como está. Aprovado. Como... Encerrada a votação, senhor presidente. Encerrada a votação. A palavra é vereador Valério Felipe. Vereador Antônio. Senhor presidente, é apenas, e vou fazer isso até a próxima quarta-feira, é lembrar para os nobres pares da nossa audiência pública no próximo dia 17 a respeito do rastreamento do câncer de mama. Então, a audiência confirmada, confirmamos hoje, estamos elaborando os convites e pedir aos vereadores que trabalhem junto à comunidade, que o nível vai ser alto a respeito dos profissionais da área e que, com certeza, esse serviço vai ser implantado no município. Tive uma conversa hoje com o secretário e ele está muito empolgado, inclusive a documentação já está bastante adiantada a isso. Então, para a audiência pública no dia 17, às 9 horas, sobre o rastreamento e implantação no município a respeito do câncer de mama. Muito obrigado. Eu quero, antes de encerrar a sessão também, aproveitar e lembrar os vereadores que no dia 16, às 9 horas da manhã, a audiência pública sobre o plano municipal. Fazer um apelo também aos edis, por tratar-se de um projeto complexo, que nós tivemos pouco espaço de tempo para analisar, é necessário que cada um dos senhores edis peça uma cópia e estude minuciosamente das metas, tudo, dos diagnósticos, para ter um entendimento mais profundo de um plano que é uma matéria de alta complexidade e que nós devemos ter o cuidado no seu análise. É isso, eu faço esse apelo aos senhores vereadores, porque pelo que eu estou analisando, que não está existindo um certo interesse na análise das matérias. Eu acho que nossa obrigação, nosso dever é analisar todas e qualquer matérias que por aqui possa, principalmente as comissões competentes. Isso eu estou falando em nome da produtividade do Poder Legislativo no análise de suas matérias. É essencial que todos os vereadores procurem tomar conhecimento para que não estejam votando sem saber o que está votando. Eu acho que é nossa obrigação, é nosso dever, quando as pessoas, quando os cidadãos nos otorgaram o direito de representá-lo nesta egrégia casa, é porque eles acharam que nós tínhamos capacidade para fazer o análise e exercer o direito na sua plenitude do voto. Isso é um apelo que eu faço aos senhores vereadores, em todas as matérias que por aqui passarem e todos os atos que foram publicados no Diário Oficial. Obrigado. Eu quero aproveitar também e dizer que o projeto já foi encaminhado para as comissões e a Comissão de Legislação e Justiça já deu o parecer. Falta Vossa Excelência dar o parecer e a vereadora Elienay, que não se encontra, e disse que quinta-feira está deixando na secretaria. Então, mais uma vez, pedir aos vereadores que também desejam cópias, como o vereador Valério falou aqui, que está à disposição na secretaria. Vereador Taveira. Queria só fazer uma colocação que o presidente está falando, que a gente criar aqui padronizar as nossas sessões, elas são realizadas nas segunda, terça e quarta, e estabelecer a quinta-feira ou a sexta-feira um dia ou 2 dias para audiências públicas. O que é que está acontecendo? Às vezes faz uma audiência pública pela manhã aqui na quarta-feira, quando chega de tarde esvazia a sessão, não tem sessão. Um exemplo só. Então eu acho que para ficar padronizado, a população saber que toda quinta-feira tem audiência pública na Câmara, faria segunda, terça e quarta, quinta audiência pública, do que estar audiências públicas em dias de sessões, dia de sexta-feira, dia de sábado, dia de domingo. Resultado, já não vem, a população já não vem e se complica mais ainda com excesso
alternado, é bom a gente marcar aquilo ali, que o pessoal sabe que toda quinta-feira, não só a população, como os vereadores, já tem aquela obrigação de toda quinta-feira, ou numa sexta-feira, esse dia fica a critério do presidente na mesa, estabelecer esses dias para a audiência pública. É meu ponto de vista. Eu quero só dizer aqui uma coisa, eu passo a palavra a Vossa Excelência, que o Rodrigo acabou de me informar aqui que está no e-mail dos vereadores, esse projeto já está no e-mail de todos os senhores. Vereador Giovanni. Não, veja só, o Plano Municipal de Educação ele será discutido na terça-feira, às 9 horas. Logicamente que nessa discussão pode ocorrer alguma sugestão de alteração, de modificação do plano. Portanto, nós não podemos ter aprovação das comissões sem antes ter audiência pública, ou seja, antecede a aprovação. Não. Pois é, eu estou colocando das outras que foi a solicitação que o Ricardo fez agora. Então, assim, o que o presidente fez. Então, eu coloco isso que a gente não pode antecipar, porque a gente precisa participar da discussão, que essa discussão será uma discussão pública e se porventura ocorrer alguma modificação, ela precisa ser feita para que possa voltar às comissões. A comissão, só interrompendo Vossa Excelência, a Comissão de Justiça, ela dá em cima do projeto. Qualquer emenda que tiver, vem através de emenda. E as emendas serão submetidas de novo às comissões. Então, a gente deu o parecer corretamente. Bom que fique bem claro que a gente está dando parecer do projeto. As emendas que vierem ao projeto irão passar de novo pela Comissão de Justiça. Mas o parecer está correto, independente de ter audiência pública ou não. A gente deu a admissibilidade ao projeto. As palavras, o que o vereador Giovanni disse, eu pedi a parte justamente para esclarecer. A função da Comissão de Legislação e Justiça é análise constitucional e gramatical. Com referência às outras comissões, principalmente a nossa, nós não poderíamos nos anteciparmos à audiência pública. O nosso parecer é após a realização da audiência pública. Aí a Comissão de Fazenda, Fiscalização Financeira, Fazenda e Orçamento e Fiscalização Financeira, dará o seu parecer com análise do resultado da audiência pública. Era isso que eu queria esclarecer, Vossa Excelência já esclareceu. Agora, é necessário você passar por e-mail, só tirar cópia, mas para você analisar um projeto, você tem que passar folha por folha. Essa é a grande verdade, porque você tem que fazer análise. Agora, eu acredito que o projeto quase não vai sofrer emendas, até porque o tempo é o tempo. É um projeto que deveria ter chegado aqui há anos. Como não há nenhuma matéria deliberada, dou por encerrada a sessão, convocando outra para amanhã, horário regimental.